Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lê do Ateliê Letícia Nojosa e sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. E na aula de hoje eu venho trazer pra vocês uma peça super útil e fácil de fazer. E essa peça, gente, é o modelinho 2 em 1, que de um lado ela vai servir como pegador de panela e do outro como descanso de panela. E eu fiz um acabamento aqui, né, sem utilizar o viés, o que facilita bastante aí, porque muitas meninas me falaram que tem um pouco de dificuldade com o viés, então eu fiz dessa forma e espero muito que vocês gostem dessa aula. Então, sem mais enrolação, já vamos lá para o nosso passo a passo. Então, para fazer essa peça, nós vamos precisar de 2 tecidos cortados com a medida de 21 por 21 centímetros. Um deles nós precisamos estruturar, de preferência com a manta R2, mas pode ser utilizada a manta R1 também. Depois eu explico para vocês o porquê da manta R2. Vamos precisar também de outro tecido estruturado na manta R2, com a medida de 15 centímetros por 21. E para o forro dessa parte aqui, eu cortei 1 centímetro maior aqui no comprimento, então ele tem 21 por 16, que eu quero fazer um falso viés, né, um detalhinho aqui, que depois vocês vão ver como vai ficar bonito. E para fazer uma alcinha, eu cortei aqui um tecidinho com a medida de 4 centímetros por 11, e aí a gente junta as pontinhas pro meio e depois dobra no meio de novo, para ficar desse jeitinho aqui. Então, para iniciar, peguei aqui aquele tecido menor, né, que tá estruturado, e o forro dele. Nós vamos posicionar aqui, ó, frente com frente e passar uma costurinha com um pezinho de máquina, não esquecendo, né, do retrocesso no início e no final da costura. Então, olha só, gente, depois de passar a costurinha, joguei aqui o forro pra trás, fui lá no ferro e passei pra deixar aqui bem certinho. Como a gente tá utilizando a manta R2, até por isso que eu falei pra vocês, né, da preferência aí de usar ela, porque ela tem a colinha, né, dos dois lados. Então, ó, faz o tecido ficar bem aderido aqui na manta, tanto no forro quanto aqui na parte da frente. E o porquê também que a gente cortou um pouquinho maior o forro, pra fazer esse detalhinho aqui, ó, que fica um viés falso, né, e fica lindo aí na nossa peça. Agora, vamos fazer uma costurinha de pesponto bem aqui no encontro desses dois tecidinhos, e aí já vou aproveitar e vou fazer uma costurinha aqui em toda a volta, mais na beiradinha mesmo, só de segurança. Agora vamos pegar aqui o quadrado maior, né, que tá estruturado também na manta, e vamos posicionar aqui, ó, essa outra parte que a gente acabou de fazer. Deixar aqui bem certinho, e aí a gente passa uma costurinha aqui nas laterais e na parte de baixo pra prender essas duas partes. Essa costurinha pode ser mais na beiradinha mesmo, tá, gente? Pessoal, antes de fazer essa costura, vocês podem colocar, assim como eu, ó, essas presilhinhas, tá? Pra não ter perigo, né, na hora de estar costurando, de sair do lugar. Prontinho, gente, passada essa costurinha, agora tá presinha aqui, ó, uma parte na outra. E agora nós vamos colocar a nossa alça aqui na nossa peça. Vocês lembram que a gente deixou, né, dobra no meio as duas pontinhas, depois dobrou no meio mais uma vez, e aí eu passei a costurinha pra fechar aqui um dos lados dessa alça e uma outra aqui do outro lado de pesponto. E depois eu passei aqui uma costurinha prendendo elas pra ficar dessa forma aqui, ó, juntinho. E agora a gente vai dobrar a nossa peça no meio e vamos fazer um pique aqui, ó, na parte de cima, tá, gente? Então, faça um piquezinho, não precisa ser muito grande, é só pra marcar mesmo, pra gente saber onde vai posicionar aqui a nossa alça. Então, vou virar ela aqui, ó, pra baixo e colocar bem no meio aqui do pique. E aí, pode até colocar aqui a presilhinha. Então, a gente passa uma costurinha aqui mais na beiradinha, dá umas 2 vezes o retrocesso pra ficar bem firminha aqui. E aí, eu já volto pra mostrar o próximo passo. Costura feita, agora nós vamos pegar aquele outro tecido pra gente costurar aqui por cima, que vai ser aqui o outro lado, né, da nossa peça, a parte do descanso de panela.
Então, gente, é importante colocar na mesma direção que vocês colocaram esse tecidinho aqui da frente, tá? Como vocês podem ver, ó, eu vou colocar na mesma direção e posicionar aqui, ó, frente com frente. E aí, nós vamos passar uma costurinha em toda a volta com um pezinho de máquina. E aqui na parte de baixo, vocês podem deixar uma abertura aí de mais ou menos uns 8 centímetros pra gente poder desvirar depois, tá bom? Então, vou fazer essa costurinha agora. Prontinho, gente, já passei a costurinha aqui, deixei a abertura aqui no meio. E eu vou arredondar, até fiz a marcação aqui, ó, nas 4 pontas pra arredondar elas. Mas é opcional, se vocês quiserem deixar quadradinho, pode também, tá bom? Então agora eu vou passar uma costurinha bem em cima dessas marcações que eu fiz aqui pra arredondar, tirar o excesso e aí sim eu vou desvirar minha peça. Olha só, gente, feito aqui a costurinha, tirei o excesso nessas partes arredondadas com a minha tesoura de picote, mas se vocês não tiver, pode utilizar a tesoura normal e fazer uns piquezinhos assim nessa parte arredondada, que na hora de desvirar vai ficar bem certinho, tá ok? Então agora vou desvirar aqui e vamos ver como é que ficou. Então, olha só, gente, depois de desvirar, fui lá no ferro, passei e olha só, a parte de trás, o tecidinho, né, também fica bem aderido aqui na manta, porque como estamos utilizando a manta R2, né, ela tem a colinha aqui desse lado, então fica assim, ó, bem certinho. Então agora a gente vai passar uma costurinha na beiradinha aqui em toda a volta e já vai aproveitar, né, e fechar essa abertura que ficou. Então eu joguei aqui, ó, pra dentro, tanto o tecidinho que tá com a manta quanto o outro aqui, né, pra deixar bem certinho. Então já vou passar a costurinha em toda a volta e automaticamente já vai fechar essa abertura aqui. E daí tá finalizada a nossa peça. E a nossa peça tá finalizada, pessoal. O mais legal de tudo é que é uma peça 2 em 1, né? Então dá pra usar aqui pra pegar panela, coisas no forno. E do outro lado a gente utiliza como descanso de panela. E dá pra deixar penduradinho também, o que fica bem bonito aí pra ajudar a decorar a nossa cozinha. Então espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, deixa aqui um like, se inscreve no canal e ativa o sininho também pra não perder os próximos vídeos. E até a próxima!